e outras horas também, eles falaram que faltou áudio, tá? Então, eu vou deixar o chat ligado aqui. Se a Hanna está aqui, então quem é? Porque disseram que era ela que não estava. Deixa eu ver se está aqui. A Hanna, você está aqui, ó, Hanna. Aí, estavam querendo me tirar da sala. Ô, povo malvado. Então, qual é a terceira pessoa? Aqui eu estou com o Vitor e com o Davi. Então é a Stephanie, né? Que ela não está aqui. Eu sei que é justificado, mas a gente precisa saber. Eu coloco aqui como justificado, só para mim ficar sabendo. Tá bom? Então, como eu estava falando, se o áudio ficar ruim, certo? Se der uma travada aí, vocês me avisam. Porque ontem estavam reclamando que a internet estava ruim. Eu até falei com o rapaz da internet, dar uma olhada na conexão. Ele falou que estava normal, só que o normal deles, feito eles dizem que está normal, né? Então, o normal deles não é o normal. Então, pronto, vamos iniciar a nossa aula. E hoje nós temos correção. Logo depois da correção, nós temos um pouquinho aqui de matéria para continuar estudando sobre a Europa, tá bom? Então, nossa aula hoje não vai ser tão de matéria, tão cansativa de matéria, não. Nós vamos começar com correção. Você vai abrir o seu livro de geografia lá na página 128, tá bom? Então, você abre o seu livro de geografia na página 128 para nós fazermos essa correção. É rapidinho. E aí, logo em seguida, nós já passamos para matéria. Deixa eu só colocar aqui. Geografia. Uhum. Pronto. Geografia, página 28, correção. Tá bom? Enquanto você abre o livro aí, nós tivemos uma reunião ontem para poder nós alinharmos o nosso trabalho e tudo. Então, as nossas aulas vão ficar alinhadas de que forma? Nós vamos continuar dando a aula normal, como você sempre dá com vocês. No caso de vocês, não, porque vocês são damas e cavalheiros, certo? Não existe um nono ano como isso, tá bom? Mas, se você quiser fazer um acréscimo na aula, se você quiser fazer uma pergunta, você anota ela num papelzinho aí, o professor ele vai expor o conteúdo, e aí, logo em seguida, ele vai dar um tempo, nós vamos ter um tempo para nós fazermos questionamentos, tá bom? Se o questionamento tiver que ser naquele momento ali, se for uma interferência naquele momento, você escreve no chat, porque eu estou acompanhando o chat aqui, e aí eu já paro, certo? A exposição, e nós resolvemos o seu questionamento, tá bom? Vocês são nota 10, tá bom? Eu estava até pensando em nem fazer teste com vocês, tá? Só 10 de 5, do número 1 até o número 31. Porque vocês são nota 10, eu sei que vocês se garantem. Mas, só para avisar, tá? Viu? Vamos lá. Não fazer, Letícia, o quê? Não entendi, não, mas vamos seguir. Primeira questão, ela diz assim, ó, assinale com V as proposições verdadeiras e com F as falsas, em relação à União Europeia. Algumas assertivas foram feitas, nós temos que assinar com V ou com F. Então, primeiro item. Esse bloco econômico, que passou a existir em 1992, hoje conta com 25 países. Teve sua origem com a criação da Comunidade Europeia do carvão e do aço, da qual fazia parte inicialmente 6 países, certo? Legal. 92, certo. Começou com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo. Inicialmente só tinha 6 países, certo? Lembra lá a Europa dos 6? Só que atualmente ela não, no dia em que a atividade foi feita, atualmente ela não tem 25, certo? Ela tem 27, tá bom? Então, o erro da primeira está aí. Não é 25, é 27. Então, a questão, ela parece muito bem elaborada, ela parece já perfeita, né? Você começa a ler, você passa bem rápido por ela, e por esse detalhe aí, você acaba achando que ela é verdadeira, mas, de fato, ela é falsa. Não são 25, são 27. Coloca aí, a primeira é falsa.
O segundo item, após a ratificação de uma Constituição para a União Europeia, o euro se tornou uma moeda oficial de todo o bloco econômico. Será que foi todo o bloco? Não, né? Lembra que alguns países não quiseram, né? Alguns países não aceitaram o euro, certo? Então foram, deixa eu ver aqui até a quantidade de países para me dizer para você, bem rapidinho. Foi instituído o euro e não tem falando aqui a quantidade de países, mas alguns países não aceitaram, tá bom? Então, não foi todos. Mais um item falso, certo? Então, aí você já vai eliminando aí a letra B, você já vai eliminando a letra A letra D. Então, fica aí entre a letra C e a letra E, certo? Fica aí entre a letra C e a E. Vamos seguindo. Terceira afirmativa. A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em aproximar-se do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. A Turquia ela não se recusou, certo? De maneira nenhuma. Então, também é falso, certo? Também é falso. O último, o veto do ingresso de países do leste europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais nações terem sido repúblicas socialistas. Se a União Europeia aumentou, lembra lá no finalzinho que a quantidade de pessoas cresceu justamente porque o bloco aceitou os países ex-soviéticos, certo? Os países ex-socialistas. Eles aceitaram, eles não vetaram, não. Então também é falso, viu? Tudo falso, a letra C, tá bom? Segunda questão. Quais são os principais efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia? Então, isso aqui já entrando na dissolução, né? Já entrando na fragmentação da União Europeia. Aqui a primeira questão fala da união, certo? Fala qual é a palavra que eu esqueci? Não. Fala do remembramento. Pronto. A primeira fala do remembramento e a segunda já vai falar da fragmentação. E a segunda, ela quer saber por quê, né? Você ia dar uma pesquisada, você ia olhar algumas coisas e ela queria saber por quê, alguns motivos que fez o Reino Unido querer sair da União Europeia, tá bom? Então, essa resposta é muito pessoal, porque você poderia achar muitos motivos. Muitos não, mas alguns motivos você conseguiria achar no seu livro, tá? Mas o Reino Unido possui uma das economias mais fortes do mundo, certo? Só que alguns países da Europa, Isabelle, letra C, Isabelle, tudo falso, certo? Tudo falso, a letra C. Só que alguns países eram pobres. E aí o Reino Unido pensou assim, não, rapaz, o negócio aqui não tá bom não. A gente vai gastar um dinheiro danado e vai meter mó dólar aqui, mó euro aqui, né? E os caras vão ficar só aí de bobeira, só querendo crescer. Não, estamos fora. Então, um dos motivos foi a desigualdade financeira entre os países, certo? A desigualdade econômica entre os países. Esse foi um dos motivos. Outro motivo pode ser porque, possivelmente, qualquer perca... por causa da vinda dos imigrantes, das entradas, né? Daquela entrada que estava muito grande de imigrantes. Eu acho até que você deve lembrar, certo? Há uns 2 anos atrás, você deve lembrar quando nós estávamos vendo TV, aquela questão dos imigrantes, de barco e tal, os barcos sendo presos, o pessoal viajando à noite, e os países não queriam mais aceitar, porque já estavam entrando imigrantes demais. Aquilo ali estava acontecendo às portas da União Europeia. E aí o Reino Unido, vendo aquilo ali, ele pensou assim, não, cara, você não vai dar, não. Nós estamos gastando dinheiro, nós estamos investindo muito nessa união, essa união ela não está em igualdade de gastos, e nós ainda estamos recebendo muitos imigrantes. Então, a gente vai gastar dinheiro e a gente ainda vai precisar de dinheiro para cuidar desse povo que está chegando aí. Não vai dar para a gente. Então, ele saiu. Então, 2 motivos. Bem rápido para você dar uma olhada na sua resposta aí. Primeiro, desigualdade econômica entre os países da União Europeia. E segundo, a entrada descontrolada de imigrantes. Tá bom? No território do Reino Unido. Esses 2 motivos aí já deixam a questão muito satisfeita. Terceira questão. A terceira questão ela é da UDESCO, certo? Da Universidade lá de Santa Catarina. A União Europeia é formada por 27 países. Está vendo aí aquele do 25 lá, como estava errado? Formada por 27 países aderindo
aos poucos aos países fundadores, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus membros. Até aí, beleza, legal, nós sabemos isso aí, você já sabe, eu sei que você sabe, tranquilo. Analisa as afirmativas que apresentam os objetivos da União Europeia. E aí, algumas dessas estão certas e outras, algumas são objetivos da União Europeia e outros não são. Primeiro, certo? Integrar as políticas relativas ao sistema judiciário, aos impostos sobre importações e exportações, às leis e asilo político. Sim, certo? Eles queriam ali tudo isso junto. Eles queriam o sistema judiciário junto, eles queriam uma igualdade no pagamento de impostos, eles queriam tanto de importação quanto de exportação, e eles também queriam as portas abertas para asilo político. Então, a primeira está certa. A primeira estando certa, a letra B pode estar certa, ou a letra E, né? Então, a gente elimina 3 aí, cara, né? Elimina 3 de uma vez. Então, é bom fazer por eliminação por conta disso, né? A primeira estando certa, você já vê que não, a A não é a resposta, a B não é... não, a B pode ser. Não, a B pode ser, a C não é, a D não é. Só a A ou a E. Então, vamos lá. Segunda, melhorar condições de vida e de trabalho para os cidadãos europeus? Sim, certo? Professor, mas a gente viu que teve uma confusão lá, que as condições não estavam boas. Certo, as condições não ficaram boas, certo? Houve uma certa dificuldade na aplicação do plano da União Europeia. Só que era, sim, um objetivo da União Europeia melhorar as condições de trabalho dos cidadãos europeus. Até hoje ainda é um objetivo da União Europeia, certo? Só que nem tudo são flores e eles acabaram entrando em algumas dificuldades, mas isso não quer dizer que eles não queriam isso. Só que eles enfrentaram dificuldades para aplicar esse plano. Segunda também está certa. Ainda pode ser a B, certo? Ainda pode ser a B. A decisão vai ser aqui, na terceira. Se a terceira estiver certa, aí só pode ser a E e pronto. Vamos lá. Terceira, aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros. Com certeza, nós vimos isso aí, né? Justamente esse foi um dos maiores motivos, né? Para poder diminuir imposto, para poder passar, para poder ir e voltar com mercadoria, para poder haver troca de mercadoria, para não ter taxas alfandegárias. Tudo isso aí facilitava o livre comércio entre os países que eram membros da União Europeia. Então, a letra E, certo? Por consequente, nós já entendemos que fornecer o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento também era um objetivo, certo? Eles emprestavam dinheiro, tanto é que nós vamos ver já que a Grécia ficou devendo mundos e fundos, certo? Por conta disso. Mas já. Próximo capítulo, daqui a alguns minutos. Também proporcionaram um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. Com certeza era também um objetivo deles, certo? Paz econômico e tudo. A questão 4. O euro trouxe a estabilidade econômica ao continente europeu. Aponte quem, mesmo inserido na União Europeia, não aderiu à moeda. Certo? Algum país que estava dentro da União Europeia estava lá participando de tudo, estava contribuindo com tudo. Inclusive, até lembra que nós falamos que esse país ele não aderiu ao euro, mas ele colocou toda a sua administração financeira, né, toda a sua administração econômica nas mãos do banco que organizava a economia da União Europeia. Certo? E que país era esse? Que povo era esse? Era o Reino Unido. Certo? Então, o Reino Unido disse assim, nós não vamos aderir ao euro, mas nós queremos que vocês administrem, vocês nos ajudem na administração da nossa economia. Então, a resposta é Reino Unido. A quinta questão. Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 1992, que iniciou o processo de circulação da moeda regional, o euro, foi o de... isso é só o nome do tratado, né? O nome do tratado é o Maastricht, certo? Maastricht para os ingleses e Maastricht para os norte-americanos, tá? Eu prefiro o inglês norte-americano, ele é mais povão, né? Ele é mais... O inglês ele é muito cheio de coisinha, parece que você está falando inglês cheio de todo engravatado o tempo todo. O inglês norte-americano não, é mais... eu prefiro ele. Vamos lá. Agora, corrigida a atividade, vamos para a página 130. A gente vai continuar estudando sobre a União Europeia. Nós paramos o nosso estudo onde?
Nós paramos o nosso estudo quando a União Europeia estava começando a se desmembrar. Então, é fácil pensar na União Europeia dessa forma. Olha todas aquelas páginas que você estudou. O que foi que aconteceu ali? A Europa, ela se viu precisando de um grupo, ela se viu precisando se fortalecer, grupo dos 6, e aí eles começaram a chamar países, começaram a fazer acordos, grupo dos 9, dos 10, dos 12, de uma hora para outra existia a União Europeia. E essa União Europeia já estava com 27 países, já estavam completamente organizados, mas eles entraram em uma crise, e essa crise não conseguiu fazer com que eles ficassem estáveis. Daí começou um desmembramento, e o primeiro que saiu foi o Reino Unido. O Reino Unido disse, eu vou pular fora desse barco antes que ele afunde. E aí o Reino Unido acabou pulando fora, acabou saindo. E aí nós vamos ver agora potências, outras potências, que não pularam fora do barco e agora estão em queda. Estão em queda, certo? Então, essas potências, elas ainda estavam na União Europeia, elas insistiram em ficar na União Europeia, e por conta disso, por conta de outras coisas que nós vamos ver, iniciou-se uma crise generalizada, certo? Mas veja aí, espera aí, vamos olhar aí. A União Europeia, do auge à queda. Lá de cima, estava no auge, estava tudo certo, como eu falei, estava tudo certo, estava tudo direitinho, show de bola, economia massa, relações comerciais legal, indo e voltando, asilo político, os impostos lá embaixo, troca de mercadoria. Só que para isso, certo? Para isso acontecer, eles precisavam gastar muito dinheiro, certo? Precisavam gastar muito dinheiro. E isso acabou fazendo com que alguns países não dessem conta disso, certo? Não dessem conta disso. Você já parou para pensar? Deixa eu falar mais ou menos. Eu vou tentar exemplificar como que é a relação dos países na União Europeia, para você entender, certo? Vamos pensar que existe um primo rico e existe um primo que não é tão pobre, mas ele não é rico, certo? E aí, esse primo rico, ele tem muitos colegas, tem muitos amigos, ele sai e tudo. E aí, aquele primo que não tem muitas condições, ele começa a pegar o seu dinheirinho, e aí ele vai sair com o primo que é rico, ele gasta igual a ele, certo? Não, vamos para uma sorveteria. Não, vamos comprar só um picolézinho ali. Não, é legal, vamos para a sorveteria que a turma tá lá, a galera tá lá, tá bom, então vamos. Aí, em vez do primo pobre, vou dizer pobre, mas não é tão pobre não, certo? Em vez do primo pobre gastar pouco, ele acaba gastando muito, por quê? Para poder andar junto com o primo rico. Aí na outra semana o primo rico disse assim, vamos tomar um açaí. Cara, não, eu tava pensando em comprar um dintim ali. Não, cara, dintim não, mas vamos tomar um açaí, vamos conversar e tal. Aí o primo pobre, tá bom, vamos. Certo? Aí vai chegar uma hora que esse cara não vai ter mais dinheiro. Para ele poder sair com o primo rico, ele vai ter que pedir dinheiro emprestado. Então, a União Europeia estava mais ou menos desse jeito. Tinha países que tinham condições financeiras de continuar naquela jornada, naquela dinâmica política e econômica. Só que tinham países que não tinham condições. E esses países eles ficavam se sacrificando, ficavam aumentando impostos, ficavam aumentando taxas, ficavam pedindo, mas começaram a pedir dinheiro emprestado aos outros, porque lembra na questão da nossa atividade que nós corrigimos, que uma das coisas que a União Europeia fazia era os países que tinham condições ajudar os países que não tinham condições para que esses pudessem crescer, né, para que esses pudessem subir os degraus e chegarem no mesmo nível ou no nível próximo aos que tinham condições. Então, como era que eles ajudavam? Eles não davam dinheiro, certo? Eles não davam as coisas. Eles emprestavam dinheiro para esses países mais necessitados. E aí, para poder acontecer essa dinâmica da União Europeia, tinha que ser assim. Então, teve muitos países aí que se sacrificaram o seu povo, sacrificaram suas regalias, sacrificaram o sistema de saúde, cortaram aposentadorias para poder se manter aí nessa corrida e se manter andando junto com esses poderosos aí. Tá? Só que até os poderosos também chegaram em um momento que entrou em crise. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Como vimos na segunda metade do século XX, página 130, houve a construção do bloco econômico mais forte do planeta, a União Europeia, tá bom? Sempre que você ouvir falar do bloco econômico mais forte do planeta, é a União Europeia, certo? Europe Unity. Sempre que você colocar até no Word mesmo, se você colocar UE, se você der um espaço, ele vai corrigir, vai ficar EU,
certo? Então, se de uma hora para outra tiver EU em alguma coisa que eu escrever por aí, é porque corrigiu e eu não voltei atrás, mas muitos eu voltei. Certo? Fiz uma atividade para vocês, inclusive já vou colocar no chat, na sala de aula. Lá eu coloquei muito EU, certo? E aí às vezes ficava o porque é o Unity Euro, certo? Então, União Europeia. Mas vamos seguir. Então, esse bloco era o mais forte do mundo e tinha 27 países, certo? Potência. Para você ter uma ideia como eles eram uma potência, eles eram responsáveis, certo? Por 87% do PIB na Europa. Então, 87%, Lucas, alternativa certa do quê, cara? Ah, não. Não, tá certo. É, velho. É porque o bagulho fica assim aqui. Nada, não. Eu estou viajando aqui na postagem que eu fiz agora. E 87% do PIB, do Produto Interno Bruto. Pensa aí, ó. De todo o dinheiro que entra na Europa inteira, 87% é através da União Europeia, certo? E 28% inteiro, certo? 28% global. Então, você pensa aí, ó, de cada 1 milhão que é na Europa, 870 mil foi responsabilidade da União Europeia. E 130 foi o restante de todos os países que não fazem parte da União. Então, é um bloco forte, certo? É um bloco muito forte, um bloco econômico bastante forte. Já no final do parágrafo diz assim, esse montante é reflexo, em grande parte, do intenso comércio internacional que a União Europeia mantinha, que totalizava 1/3 do fluxo do comércio no mundo. Pense o que é 1/3 do fluxo do comércio do mundo. De cada 3 produtos que se vendiam no mundo inteiro, um saía da União Europeia. Então, ela sempre estava presente ali em todo o comércio, em toda atividade econômica, em toda atividade comercial. Então, o cara é um bloco assim que você fica pensando assim, são invencíveis. Invencíveis. Muito dinheiro, muitos países, muita segurança, cara, tudo perfeito. Tudo perfeito. Você olhava para. As pessoas olhavam para a União Europeia, as pessoas viam ali um castelo cercado por um paredão intransponível. Isso era a União Europeia, certo? Uma potência, certo? Uma potência mundial. Só que, segundo parágrafo, esse intenso desenvolvimento econômico garantiu ao longo da segunda metade do século passado um vigoroso e incluso sistema de bem-estar social. Ó, tá começando a travar, né? Acho que tá travando aí também. Aqui travou. Certo? Deu uma travadazinha. É por causa do movimento, cara. A gente tem que ficar trancado nessa caixa aí, ó. Tem que ficar trancado, tem que ficar parado assim. Porque se mexer demais, são muitos bytes sendo transmitidos e o negócio começa a travar. E aí, às vezes, a gente se empolga. A gente tenta ficar quieto, a gente tenta ficar parado, mas a gente acaba se empolgando e aí a transmissão fica meio complicada. Mas vocês me avisam aí. Eu percebi dessa vez que deu uma travada. Não sei se travou aí, mas aqui travou, viu? Então, eles conseguiram, a situação estava tão boa que eles geraram uma situação de bem-estar social, certo? As pessoas na União Europeia, elas estavam vivendo bem, elas estavam conseguindo juntar riquezas, elas estavam conseguindo desfrutar daquela paz, daquele sistema econômico da União Europeia. Estava tudo muito bem, certo? Tudo muito bem. No terceiro parágrafo diz, o grande desenvolvimento socioeconômico, porém, não foi homogêneo dentro da União Europeia. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que houve desenvolvimento, houve o crescimento, houve essa situação de bem-estar social, só que não foi homogêneo, certo? De jeito de maneira nenhuma não foi homogêneo. Do mesmo jeito que nos outros países no restante do mundo, nos outros países capitalistas no restante do mundo acontece. E o que é capitalismo? Capitalismo é sempre um mais forte do que o outro, é sempre um tendo mais do que o outro, certo? E na União Europeia não foi diferente. Começou a aparecer essas desigualdades, certo? Começou a se sobressair algumas nações. Algumas nações conseguiram juntar mais, conseguiram produzir mais, conseguiram vender mais, ao ponto de até emprestar para outras nações menores. Então, das nações que se destacaram, já ao lado dessa foto aí, ó,
ao lado da fotinha com esses carros aí, naviozinho lá no final e tal, ao lado dessa foto aí diz assim, ó, ao longo da construção do espaço econômico europeu, 3 países ascenderam ao topo do desenvolvimento e influenciaram as decisões tanto dentro quanto fora da União Europeia. Esses países eles ficaram tão fortes, eles ficaram tão poderosos, eles ficaram com tanto cartaz, tanta credibilidade, que eles influenciavam as decisões dentro da União Europeia e também fora da União Europeia. Então, tinha gente que não estava nem na União Europeia, tinha países que não participavam, tinha países que não situavam nem na Europa e acabaram sendo influenciados por esses 3. Qual foram esses 3? Alemanha, França e Grã-Bretanha, certo? Alemanha, França e Grã-Bretanha, que é a parte ali, pertinho ali da Inglaterra e tal, certo? Alemanha, França e Grã-Bretanha. Nessa nação estão as áreas mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e industrial. Para você ter uma ideia, Alemanha, França e Grã-Bretanha. Não eram 27 países? 27, presta atenção aí, 27, Alemanha, França e Grã-Bretanha. Só 3, certo? 3 dos 27. Ó, esse trio produziu com a Itália aproximadamente 65% do produto interno bruto do bloco. Então, 3 países, com a participaçãozinha da Itália ali, né, produziram mais da metade do que todo o bloco produzia. Então, cara, foi um desenvolvimento assim, foi uma explosão de desenvolvimento nesses lugares. Você fica pensando em 27 países, dos 27, 3 produziram a metade. Pensa assim, os 27 países produziram 100 palitos de picolé. Né? A União Europeia fazendo palito de picolé. Mas vamos no palito de picolé. Eles produziram 100 palitos de picolé. Dos 100 palitos de picolé, 65 foram feitos por esses 3. E os outros 35 foram feitos pelos outros 24 países. Certo? Presta atenção aí na potência que eram esses 3, certo? Então, eles produziam demais, certo? E quase 55% de todo o continente eles produziam. Eu vou repetir de novo. Alemanha, França e Grã-Bretanha. Eles produziam mais do que 50% de tudo que era produzido no continente inteiro. Nos países dentro e fora da União Europeia. Eles produziam mais do que 50%. 55% de tudo que o continente europeu todinho produzia era produzido na Alemanha, na França e na Grã-Bretanha. Então, eles deram muito bem com essa história de União Europeia, tá bom? Vamos passar agora para a página 131. Na página 131 diz assim: no entanto, até mesmo entre os países existem diferenças significativas. A Alemanha, fortemente industrializada, é o carro-chefe do grupo. A Alemanha detona, lá na frente, o carro-chefe do grupo. Ela apresentou o maior PIB do bloco e foi fundamental no processo de união monetária. Na crise atual, o Estado alemão se destaca no processo de reestruturação política e econômica da União Europeia. Crise atual, ele está falando da crise de 2008, certo? Um atual, assim, há 12 anos atrás, certo? Mas a crise que se iniciou em 2008, vamos botar 2010 aqui, certo? Então, nessa crise que a União Europeia estava passando, a Alemanha estava tão forte economicamente falando, que ela estava sendo a responsável pela reestruturação da União Europeia inteira, certo? Então, a Alemanha tomou a frente e disse assim, vamos organizar isso aqui, certo? Não vamos deixar isso aqui acabar, não. Até porque, com certeza, era de interesse da Alemanha que a União Europeia continuasse, né? Porque você viu aí onde foi que a Alemanha chegou, né? Com essa história de União Europeia. Então, a Alemanha era um dos mais interessados que a União Europeia permanecesse. Então, a Alemanha foi uma das responsáveis pela reestruturação. Só que ali, pertinho da Alemanha, tinha a França, que era o segundo maior PIB da zona do euro. Ela compartilhava de algumas áreas industriais com a Alemanha, certo? Ela dava ali um apoio à Alemanha, trocava ali ideia, trocava indústrias, trocava materiais. Então, a França estava junto ali da Alemanha, caminhando ali na sombra da Alemanha e se dando bem também, certo? E em seguida vem a Inglaterra, certo? A Inglaterra, ela não integrou a zona do euro, lembra? Lá atrás, na questão, qual foi o povo que não aceitou o euro? O Reino Unido, né? A Inglaterra faz parte do Reino Unido. Então, a Inglaterra, ela não se integrou à zona do euro. Mas, mesmo assim, certo?
Mesmo assim, por causa que não era só a Inglaterra, né? Todo o Reino Unido ali, todo o Reino Unido ali junto, trabalhando junto, eles conseguiram se manter bem, eles também estavam muito bem, mesmo em meio à crise. Então, as três primeiras potências, a Alemanha, com tudo, ajudando até a restabelecer a União Europeia, a França, ali perto da Alemanha, né, chegando junto ali, vivendo ali na sombra da Alemanha e dando tudo certo para a França também. E em terceiro vinha a Itália, que mesmo não trabalhando com euro, também estava muito bem financeiramente, mesmo na crise, certo? Depois da Itália, Itália, Inglaterra, falei Itália, foi Inglaterra. Depois da Inglaterra vem a Itália, cuja maior concentração industrial está na porção norte do seu território. Eles têm poucos investimentos externos e eles trabalham muito trabalham pouco com empresas transnacionais, certo? Transnacionais. Aí não tem no seu livro, certo? Toda vez que eu dissesse não tem no seu livro, você pega lá um caderninho, alguma coisa aí, um papelzinho, você escreve aí, porque quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas que não estão no livro, né? Então, não está no seu livro. Empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas que têm filiais em outros países. Aí, ó. Tá, calma. Pronto, vamos lá. Então, empresas transnacionais são empresas que têm filiais em outros países. São empresas que têm filiais em outros países, são transnacionais. Professor, mas e as multinacionais? As multinacionais são empresas que têm filiais em outros países. Então quer dizer que é igual? Não. Qual é a diferença? Tá bom? Não tem no livro. Repetindo, qual é a diferença de transnacionais para multinacionais? As transnacionais, elas têm filiais em outros países, mas elas não têm sede em outros países. Já as multinacionais, elas têm sede em outros países. O que quer dizer isso? Quer dizer que as transnacionais, uma empresa transnacional de Portugal, ela põe uma filial aqui no Brasil. E aí, ela vai vender os produtos dela aqui, ou então ela vai fabricar os produtos dela aqui, certo? Mas tudo que tiver que se resolver, vai ser resolvido aonde? Em Portugal, com a sede em Portugal. Tudo que tiver que se resolver na sede vai ter que ser em Portugal, certo? Já uma multinacional, a Fiat, uma montadora multinacional, produz carros no Brasil, certo? E quando precisa resolver alguma coisa de sede, resolve aonde? Resolve no Brasil, certo? Porque eles têm sede no Brasil. Isso aí é uma multinacional, que tem sede em outros países. Já a transnacional, não, tá bom? Então, fica aí só o esclarecimento. E embaixo diz assim, crise e abalo do bem-estar social. Lembra que eu te falei que a União Europeia estava tão bem, que as pessoas estavam vivendo bem, que elas estavam vivendo em condições boas, só que aí a crise começou a mexer com isso aí, certo? Começou a mexer com esse bem-estar, começou a enfraquecer essa situação de bem-estar, principalmente por causa da aplicação das políticas neoliberais. O que são essas políticas neoliberais? São políticas que tentam enfraquecer, certo? Elas tentam enfraquecer o estado do bem-estar social. Por quê? Porque o bem-estar social não era para todos. O bem-estar social era para os países mais favorecidos. Então, a política neoliberal é o seguinte, igual para todo mundo, certo? Se um tem, todos têm. Se um pode, todos podem. E aí, com isso, a política queria enfraquecer essa questão do bem-estar e até conseguiu, certo? Conseguiu. E na página 132, nós vemos, já no finalzinho da nossa aula, né, a gente tem 4 minutos, mas dá tempo, nós vemos algumas consequências dessa guerra frenética. Lembra que eu falei que você fica gastando dinheiro para poder acompanhar o seu primo rico e aí, então, nessa guerra frenética aí, como consequência disso aí, nós podemos identificar no parágrafo 1º criou-se, assim, um cenário especulativo que, conjugado à dívida impagável, certo? Dívidas impagáveis. Chegou a situações que alguns países não conseguiam mais pagar as dívidas que tinham em nenhuma. Dívidas impagáveis. Arroxos salariais. Por quê? A gente está devendo muito, vamos fazer aqui. Vamos pagar menos os funcionários.
Vamos pagar, vamos diminuir o salário do povo para poder sobrar para nós poder pagar o que a gente está devendo. Então, arroxo salarial, privatizações, começaram a vender. Ah, nós temos uma hidrelétrica que é do Estado. Vamos fazer o seguinte, vamos vender isso aí para alguém que queira comprar, porque aí a gente arrecada dinheiro para poder pagar o que a gente está devendo. Isso é privatização, é vender aquilo que é do Estado, aquilo que é da nação, para outras pessoas. A redução do Estado e mercantilização dos serviços oriundos, outrora públicos. Então, os serviços eram públicos, agora eles seriam mercantilizados. Terceirizados, vamos dizer terceirizados, certo? Então, seriam mercantilizados. Tá bom? E aí, com essa crise, eles tiveram que se render e concentrar o poder financeiro todo em cima do FMI, que lá na página anterior diz, está seu significado. Fundo Monetário Internacional. Certo? Então, esse FMI, que você deve ouvir aí nos noticiários, ele que estava controlando essa questão das dívidas, certo? Vocês estão devendo demais, cara, vamos fazer o seguinte, vamos controlar isso aqui. Só que para vocês controlarem, vocês vão ter que fazer o seguinte, aí o FMI determinou algumas coisas para que os países pudessem conseguir pagar suas dívidas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão reduzir vão cortar as aposentadorias, recorta aí um bocado dessas aposentadorias aí, certo? Reduz os salários, aumenta os impostos, aumenta os juros, certo? E privatiza aí alguns serviços públicos. Então, a FMI disse assim, ó, vamos ajudar vocês. Vocês estão devendo, a gente vai ajudar vocês, só que vocês vão ter que fazer assim, assim e assim. E aí, dessa forma, o poder entrou em crise, certo? O poder entrou em crise, a Espanha e a Grécia deviam até o nome, até as letras do nome, tirar até um acento, porque estavam devendo tanto que tiveram que levar um acento. Então, a Espanha e a Grécia deviam até o nome. Certo? E, por fim, eu quero terminar lendo o último parágrafo que diz assim. Assim, o bloco que chegou a ameaçar a hegemonia econômica dos Estados Unidos sofreu a multiplicação do desemprego e de falência, e, como consequência, de manifestações populares contra as políticas opressoras adotadas. Então, esse bloco acabou sofrendo um bocado por conta dessa crise, certo? Aquela potência, aquele reino que estava cercado por aquelas muralhas intransponíveis, conseguiram ver o seu muro sendo derrubado tijolinho a tijolinho, tá? Mas a gente continua o restante na próxima aula. Tem uma atividade para vocês no Google Sala de Aula e nós nos vemos em breve, tá bom? Um abraço aí para vocês. Nem deu tempo para vocês falarem, né? Mas fazer o quê? É muito conteúdo, cara. É muita coisa aí. Mas vai dar certo.